Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender de onde surgiu essa ideia do Sol Negro e por que um interesse massivo de todos os governos pelo Sol Negro. O que será e qual vantagem o Sol Negro dispõe para a civilização? Bom, se você não sabe sobre este assunto, recomendo que você assista este vídeo até o final. Compartilhe com seus familiares, com seus amigos, deixe o seu like, a força expressiva deste canal. E claro, quem quiser conhecer o meu trabalho, links aqui embaixo na descrição. Início de conversa. Nós estamos considerando o modelo estacionário e plano da Terra. Nós não estamos considerando a teoria da NASA, a qual foi criada aí tem mais ou menos 70 anos. Mas sim estamos considerando a teoria que todos os povos, em todas as idades, consideravam a Terra, inclusive os egípcios. Se você tentar replicar as pirâmides de Gizé ou tentar replicar os monumentos históricos, você não vai conseguir replicar com a mesma exatidão atômica que foram feitas as pirâmides. Não temos tecnologia hoje para replicar aquilo que foi feito. E se esses povos antigos consideravam a Terra estacionária e plana, quem sou eu para desacreditar? Ainda mais quando uma empresa cujo nome em latim significa mentir, mentira. Agora eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu acho extremamente importante para você entender sobre o Sol Negro, porque ele está a chave da vida. Saber a posição do Sol Negro garante a você, escute bem o que eu vou lhe falar, saber a posição do Sol Negro garante a você o local onde a próxima inversão magnética vai estar. Então, coloca na sua cabeça que a Terra que você conhece não é a única Terra. A Terra, ela tem 3, 4 vezes o tamanho que lhe foi apresentado. Então você está vendo esse cubículo aqui. Só que a Terra, ela tem esse tamanho aqui. E basicamente, onde nós temos o Sol é onde tem o calor, a energia elétrica, porque o Sol ele não é uma bola de fogo, ele é um campo magnético, é uma fonte elétrica de energia, e tudo aquilo onde o Sol encosta gera vida. E aí nós temos a energia toroidal do Sol e nós temos a sua compensação que fica no núcleo para baixo da Terra, que é chamado de Sol Negro. Então, entender onde está o Sol e onde está o Sol Negro é capaz de você entender para onde iremos caso ocorra uma inversão. Para onde iremos? Será que o continente, a América do Sul, vai continuar existindo na próxima grande inversão? Lembramos vocês que nós temos diversas inversões magnéticas em graus menores e em graus maiores. Então, por exemplo, os povos antigos, eles diziam que acontecia 2 grandes eventos pelo mundo. Existia um evento de extinção em massa, onde praticamente quase ninguém sobrava, onde você não tinha nem onde se esconder, que eram os eventos de 2000 anos. A cada 2000 anos ocorria um grande evento de extinção em massa. E claro, a cada 500 anos ocorria um reajuste, que é o que eu acredito, não posso confirmar, não sou dono da verdade, mas é o que eu acredito que nós iremos passar. O famoso reajuste. Ocorre uma extinção, mas não é uma extinção em massa como foi feita com povos antigos. Por exemplo, o pessoal, por exemplo, de Tartária desapareceu. Mesmo eles tendo tecnologias de ponta e mesmo tecnologias de abertura de portais. E não sobrou ninguém. Porque quando se tem esse evento de grande magnitude,
Não importa a tecnologia que você tem. A ordem para destruir tudo vem de cima. Vem exatamente de cima. E o povo de Atlantis foi um dos povos mais pecaminosos que já tiveram na Terra, superando os pecados de Sodoma e Gomorra. Porque não só faziam merda, eles os faziam, mas principalmente eles mexiam com o processo de hibridização humana. Então toda aquela bagunça que nós conhecemos, após o dilúvio, veio pelo povo de Atlantis. E Atlantis ficava um pouco acima do Nordeste. E aí praticamente começava toda aquela lambança. Ciclope, homens-porco, centauro, aqueles grifos, esfinges, todo tipo de processo de hibridização. E a Terra clamava pelo pecado. Porque essas entidades criadas não tinham alma, eram severamente envergadas para o mal, e a humanidade estava ameaçada. Então houve sim um grande evento que radicou com o povo de Atlantis. Inclusive junto com Atlantis existia o reino de Lemúria. Você tinha a Terra antes desse grande cataclisma, não chamava planeta Terra, mas sim Pangeia. E aí, após esse grande evento, foi se trocado o nome. Por que Pangeia? Porque o mundo era governado por Pan. Então você tinha um subsolo da Terra, que era governado por Gaia, que era chamado de deusa mãe, que basicamente era uma mulher que tinha dotada de tecnologia, como se fosse a meretriz do Apocalipse. Ela praticamente sobrevivia no subsolo da Terra, com arqueodutos, dutos, porque a raça humana não era favorecível a sobreviver na superfície, já que os gigantes e todos os animais comiam os seres humanos. Então os seres humanos era praticamente um aperitivo para esses seres. E aí, assim como os índios navarros, cherokees, todos os grandes índios de sua época falavam sobre a grande mãe terra que protegeu a raça humana, que era a mando de uma mulher que comandava essa estrutura. Depois eu dou uma aula detalhada sobre esse assunto, tá? E aí nós tínhamos Pan, que vinha da linhagem de Caim e que dominava a Terra. E Pan era o grande governante da Terra, só que todos eles eram híbridos. Todos eles eram híbridos. E aí nós tínhamos um grande problema. O ser humano não tinha vez. Não tinha vez. Então era se chamado Pangeia. Aí ocorreu a grande inversão, aquela inversão milenar. Humberto, mas nós estamos no ano 2022, pode ser que tenha um erro de 30 anos, e praticamente a gente possa estar no ano de 1900 alguma coisa, e possa ocorrer novamente aquela grande inversão de 2000 anos. Pois bem, eu vou contar a verdade, sim, acredita quem quiser, tá? Acredita quem quiser. Nós não estamos no ano 2000, nós estamos no ano 700. Se você estudar a história de Tartária, você vai perceber que o Messias esteve aqui há 700 anos atrás, não há 2000 anos atrás, como nos é contado. Então, o Messias, Jesus Cristo, como você conhece, esteve na Terra há 700 anos atrás. A data a qual nós estamos vivenciando hoje é o ano 700, não é o ano 2000. O ano 2000 foi uma construção para fazer com que você não consiga associar os eventos. Então, por exemplo, se você estudar um pouco mais a fundo sobre Tartária, todo o calendário de Tartária ele fala sobre meados dos anos 500 a 600. E logo depois de Tartária tivemos a nossa civilização, que foi a partir do ano 800 para cá. Então nós estamos em 700 e alguma coisa. Provavelmente até no ano 800 é considerável, mas nós estamos no meio dessa grande confusão do ano 700. Não estamos no ano 2000. Depois eu posso trazer um vídeo detalhado para vocês explicando por que não estamos no ano 2000. Mas não é a pauta do vídeo de hoje. A pauta do vídeo de hoje é explicar para você que todos os governos, é senso comum, conhecer o Sol Negro, saber onde está a força eletromotriz que rege o planeta. Porque através dessa força eletromotriz dá para você saber se a inversão vai ser grande ou pequena,
dá para você prever alguns acontecimentos, como terremotos, e dá para você simplesmente saber onde as coisas vão acontecer. Então, quem tem um conhecimento sobre o Sol Negro sabe sobre o futuro. A grosso modo, sabe sobre o futuro. Então, existe um interesse por trás. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, e aqui nós temos aqui um pequeno trecho que foi resgatado de um artigo antigo, hoje em dia raramente se encontra mais essa informação, mas eu vou resumir a história aqui para não ficar massiva. Os alemães, na Segunda Guerra Mundial, o Hitler, ele mandou, o Bigodudo, ele mandou pesquisadores pelo mundo inteiro. Mandou pesquisadores para o Amazonas para descobrir sobre tecnologias proibidas, mandou para o Egito, mandou para tudo quanto é canto. E quando o Bigodudo mandou pesquisadores como é que é o nome do lugar? Para o Monte Tibete, quando ele mandou lá pesquisadores para o Monte Tibete, os tibetanos, Hitler descobriu que existia uma entrada. Eu vou até mostrar a imagem aqui para vocês. Isso aqui é um esboço, tá, pessoal? Isso aqui não representa a realidade, mas sim apenas um esboço. Deixa eu colocar a imagem aqui para vocês verem. Tá? Isso aqui basicamente é um esboço da entrada da Terra. Tá? Então o que acontece? No Tibete existe uma entrada para uma cidade chamada Shambhala. A cidade chamada Shambhala é a cidade do povo de Deus, mais ou menos essa é a pegada que eles tentam dizer. Então a cidade de Shambhala é uma cidade onde existe um rei. Esse rei segue uma crença monoteísta. Inclusive no relato dos navegantes existe um livro chamado The Smoke God, o Deus Fumegante, que é exatamente o mesmo Deus, Jeová, que é presente na Antiga Aliança. Tá? Não é o Deus cristão, tá bom? Eu não vou entrar nessa pauta também, senão as pessoas vão rasgar os cabelos aqui. E esse Deus, né, The Smoke God, que é o Jeová, ele é o detentor do grande conhecimento que vive no subsolo da Terra. A Cabala veio dele, o conhecimento dele, de Jeová, veio dele o conhecimento. E ele praticamente comanda o subsolo da Terra. E a cidade onde ele se encontra é chamada Shambhala. Então o Bigodudo mandou pesquisadores lá para o Monte Tibete. Quando chegou no Monte Tibete, eles ficaram sabendo que existia uma entrada no subterrâneo para como se fosse uma terra oca, como se um local onde existia uma grande civilização avançada. Então fizeram todo um amparo, toda uma jangada, uma preparação, e foram vários pesquisadores, foram mais de 30 pesquisadores alemães que começaram a fazer essa entrada para Shambhala. Quando chegaram em Shambhala, descobriram um reino completamente diferente do nosso, com pessoas de 4 metros a 6 metros de altura, que viviam 400 a 500 anos livremente, cujo sangue era azul, falavam 96 idiomas, falavam todos os idiomas do mundo, tudo que se lia eles gravavam na cabeça, um altíssimo conhecimento e uma crença em Jeová acirrada, onde não se modifica nada daquilo que foi se falado. E aí ele passou a conhecer aquele povo. E ele começou a chamar esse povo de uma raça ariana. Por quê? Porque era homens, fortes, viris, de 4 a 6 metros, de traços finos, brancos, que tinham um alto conhecimento tecnológico, falavam praticamente todos os idiomas, dominavam a matemática, dominavam a astrologia, tinham um grande conhecimento e praticamente não se misturavam com os seres humanos. Porém, esses seres, ainda que com grande conhecimento, cultuavam ao único Deus. E segundo esses seres, esse Deus que era cultuado era o Criador da Terra. Então, por exemplo, quando você pega lá a Antiga Aliança, você pega, por exemplo, a história de Jeová, esses seres da raça ariana, eles cultuavam a Jeová. Eles ficavam cultuando esse ser. Por quê? Porque para eles, o que criou tudo aquilo ali foi Jeová. Agora, eu não vou entrar no mérito da coisa. Eu não vou ficar falando se religião A, religião B é melhor do que a outra. Isso aqui não é time de futebol.
cada um tem as suas crenças e eu não vou me envolver nessa história. Mas essa cultura é uma cultura monoteísta que inclusive eles são adoradores do sábado, eles praticam o sábado, o Shabat, e tem todas as festas do Criador. Qual que é o consentimento que eu tenho? Porque eu não tenho como saber a verdade. Tudo foi apagado, tudo é deletado, e quem sabe demais nunca está por aí. Então, praticamente é o seguinte, de duas uma. Ou esse povo do subsolo da Terra é o verdadeiro povo do Criador, mas de alguma forma vive no subsolo. Por exemplo, os hebreus do passado são esses caras que vivem em Shambhala, porque os judeus de agora, meu irmão, é o capeta em pessoa. Não tem nada a ver com o que eram os hebreus do passado. E aí pode ser que esses seres que estejam no subsolo sejam os verdadeiros hebreus. E aí você tem aqueles 144 mil eleitos. Né? Eu só estou especulando aqui, não posso confirmar essa veracidade. Ou simplesmente esses seres são seres das trevas. Né? Porque também teve, ainda que no livro The Smoke God fala um pouco sobre eles, inclusive Etidô Dorpá fala sobre eles, Júlio Verne dá uma pincelada. Além desses caras falando tudo isso, nós temos o almirante Richard Burns querendo bombear com bombas nucleares, Agatha. Querendo mandar, assim, manda bomba nuclear para aquele lugar. Então, de fato, nós não sabemos a verdade. Se são aliados ou inimigos, se realmente são povo de Deus, se são extraterrestres, não fazemos ideia. O que nós sabemos, o que nós temos de informação, é que existe uma civilização lá no Tibete, que é chamado Shambhala, fica no subsolo da Terra. E Hitler foi lá pesquisar sobre essa informação. Estudando nesse local, e lá ele descobriu discos voadores, plataformas de levitação, até mesmo viagem no tempo, de certo modo, é limitada para frente, nunca para trás. E ele descobriu muita coisa. Mas o que mais chamou a atenção, foi a história do Sol Negro. E aí nós temos algumas referências aqui que eu acho que é extremamente interessante. Ó. Você vê aqui, ó, olha só, a Sociedade de Estudos da Antiga História, eu não vou ficar enrolando aqui. Basicamente, tá, ele foi pesquisar sobre lá no Tibete, eles foram fazer pesquisa e descobriram um reino que ficava no interior da Terra, tá, chamado Shambhala. E tinha lá, inclusive, uma certa aliança com esses povos. E basicamente, aqui está contando o seguinte, que eles começaram a descobrir e adorar o tal Sol Negro. E aí entra uma coisa que eu falo... a imagem está torta. Peço perdão, tá, pessoal? Então, basicamente é o seguinte, eles começaram a adorar o Sol Negro. Por quê? Porque o Sol Negro é a força eletromotriz que rege o universo. Você não pode... Tudo tem um constante equilíbrio. Deixa eu mostrar uma imagem aqui para vocês, para você entender um pouco mais do que é o Sol Negro. Deixa eu ver se é essa imagem aqui... Ah, tá. Beleza. Vamos colocar... Primeira coisa que eu preciso que você entenda aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir encontrar aqui. Eu vou escrever aqui, ó, cubo de Saturno. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa útil aqui, né? Vamos ver. Bom, acho que vai aparecer, tá? Só por essa imagem aqui fica mais fácil de eu explicar para vocês. Olha só. Esse aqui é o famoso cubo de Saturno, tá? Então o que é isso aqui? Nós estamos presos numa dimensão, ok? Nós, seres humanos, estamos presos numa dimensão. 1/3 dos anjos caídos também estão presos na mesma dimensão que a gente. E todos os híbridos que foram criados por anjos caídos também estão presos na mesma dimensão. Então o que acontece? O Criador, ele criou o que nós chamamos hoje de cubo negro, que é uma dimensão. Nessa dimensão existe não só a Terra, como eu disse, a Terra tem 3 vezes, às vezes 4 vezes o seu valor de volume, só que o Sol está limitado apenas a um pequeno eixo. Então existe toda uma infraestrutura para fazer a Terra funcionar, toda uma grande infraestrutura. E nós estamos presos dentro desse grande aquário negro. E nesse aquário negro, tá, o que acontece é o seguinte, produz-se muita energia. A energia ela é produzida, só que essa energia ela é produzida através de portais. Por exemplo, o Sol Negro ele produz energia e outros portais abastecem essa energia. Por exemplo,
no livro de Enoque, é dito que o Sol atravessa portais e que o Sol emana uma certa energia. Quando você pega pesquisadores ufológicos, muitos deles dizem que os extraterrestres usam o Sol como portal. Porque a energia que é originada no Sol é tão intensa, é tão forte, que ela causa uma anomalia gravitacional, ela causa uma anomalia magnética que permite que coisas saiam dele. Então, por exemplo, é dito que o Criador virá pelo Sol, as coisas virão pelo Sol. Então, o Sol ele é como se fosse um portal, ele emana energia, mas também ele é um veículo de entrada para a nossa dimensão. E qual que é o veículo de saída? Se o Sol é o veículo de entrada, qual que é o veículo de saída? O veículo de saída é o Sol negro. Então, todo mundo sabe disso. A chave para você sair desse quadrado é o Sol negro. Só que não tem entidade e nem amparo tecnológico que seja capaz de realizar tamanha proeza. O pessoal do Islã já tem a concepção que nós vivemos nessa dimensão fechada e que, junto a isso, nós temos aqui entidades que praticamente estão tentando sair daqui. Então, o que acontece? Nós temos aqui uma personificação do Sol negro, ok? Que eu acho que é interessante. E nós temos aqui tem uma imagem que eu acho que é um pouco melhor, sobre como funciona a energia na Terra. Nós temos, por exemplo, uma coisa chamada Flip Ring, Shock Ring. Nós temos o que? O campo eletromagnético da Terra. Ele vai até 80 quilômetros de altura em relação à Terra. Então, até 80 quilômetros de altura, o campo eletromagnético puxa tudo para baixo. Acima de 80 quilômetros, o campo magnético ele perde o seu efeito. Então, nós vivemos dentro dessa grande toroide magnética, onde tem-se o Sol, que ele está gravitando, rodando em volta disso, e nós temos o Sol negro por baixo. Então, qual que é a ideia que você precisa entender? Qual que é a ideia? Tanto os povos antigos, como os Atlantes, os Lemurianos, povo de Tartária, todo mundo que chega num grau tecnológico, todo mundo que chega num certo grau de consciência, deseja sair da Terra. Por isso que teve a operação Aquário de Peixe, Fishball, que era basicamente bombardear o domo para ver se consegue sair daqui. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: todo povo que chega num certo grau de evolução, de tecnologia, sabendo da verdade, isso é para os governantes, para os militares, não se trata de pessoas civis como eu e você, que esses, por exemplo, nos Estados Unidos, os militares eles ficam a carreira inteira no poder. A carreira inteira. Eles não são tirados como é tirado no Brasil, porque um presidente novo entrou. Por exemplo, diretor da CIA fica a carreira inteira dele, diretor da FBI fica a carreira inteira. Inteira. Então, basicamente, sabendo, o presidente, na verdade, é só uma marionete. Então, eles sabendo disso, eles concentram a energia deles naquilo que é importante. E claro, né, o Sol Negro ele não só é uma força que rediz a nossa dimensão, como também ele é a chave para que a gente possa sobreviver à inversão magnética. Então, basicamente, o Bigodudo ele descobriu essas entradas aqui, ó. E aí começou aquela história de ir para a Antártida, que todos nós conhecemos. Eu posso dar uma aula mais detalhada para cá. Mas qual que é o foco do Sol Negro? Qual que é a questão do Sol Negro? E o Sol Negro é como se fosse um portal onde dá acesso para que a gente possa sair daqui. É basicamente isso. É uma força, é uma energia, só que é como se fosse um buraco negro. Tem uma energia ali, só que essa energia ela vai para outro lugar. Agora, de fato, existe um interesse muito grande dos anjos, principalmente os anjos caídos, né, pelo Sol Negro. Tanto é que o Bigodudo ele chegou a fundar uma seita. Ó, aqui está os alemães no Monte Tibete, ó, tem até uma foto aqui por trás. Mas eles chegaram, ó, esse aqui ó, é dentro de um salão, dentro de um castelo de um desses generais de guerra deixa eu pegar a imagem aqui e abrir essa imagem. Dentro de um... Deixa eu ver se a imagem vai aparecer para vocês. Dentro de um castelo, dentro da Alemanha, de um dos generais de guerra do Hitler, tá? Então os caras criaram até seita por trás disso.
né? Eles criaram várias seitas. Sociedade Tully, por exemplo, é como se fosse a CIA da Alemanha, só que voltada em esoterismo, voltada nesse culto de coisas que não são convencionais, como Shambhala, como alienígenas, como tecnologia proibida. E aí você tem praticamente, não só isso, tem várias sociedades que o Bigodudo criou, várias. E aí basicamente existe essa história de adoração ao Sol Negro. A própria Cássia Eller, ela mesmo diz o seguinte, inclusive ela era esotérica e estudiosa dessas coisas pagãs pra caramba, ela falava, quando o segundo Sol chegar para realinhar as órbitas do planeta, porque basicamente esse é o segundo Sol. Esse é o famoso Nibiru, meu irmão. Isso aí que rediz a história da humanidade. Então, o Criador, ele criou um aquário onde tudo tem um equilíbrio. Por exemplo, se você come uma fruta, essa fruta é digerida e você recebe todos os nutrientes. Quando você cagar essa fruta, é claro que não é assim, da maneira que nós estamos vivendo, mas aquele seu cocô vira fezes e vira adubo para a planta. Então tudo tem um equilíbrio. Por exemplo, nós temos o inverno e o verão, um compensando o outro, o ciclo de chuva, a correnteza do mar, tudo compensando, tudo em equilíbrio, tá? Tudo dentro de um cubo de quartzo, né? A gente chama de quartzo, mas o material é desconhecido, e praticamente tudo em equilíbrio. Agora, o que nós sabemos é que existe um Sol abaixo da Terra com energia infíndica que faz tudo funcionar. Tudo funcionar. E esse Sol, ele é a chave para sair daqui. Agora, o porquê sair desse cubo, francamente, eu não sei. Eu não consigo, em minha concepção, em minha imagem, eu não consigo entender o porquê os anjos querem tanto sair desse cubo. Eu sei que haverá o julgamento e que praticamente todo mundo vai ser julgado. Inclusive no livro de Enoque diz que a condenação eterna será julgado num lugar onde a gravidade ela é tão absoluta que nem os anjos conseguem escapar. E eu penso muito que vai ser usado esse Sol Negro como parte disso. Agora, eu não consigo entender o porquê os anjos eles querem sair dessa dimensão. Será que fora desse cubo de quartzo existe algo excepcional a qual nós desconhecemos? Será que existem milhares de outros planetas? Será que existe algum conhecimento revelador a qual quem está fora desse cubo, por exemplo, é dotado desse tipo de sabedoria? Não sabemos, mas o que nós sabemos é anjo caído tem a preocupação de sair da Terra, todos os governantes estão alinhados com a mesma percepção e todo mundo foca na mesma história. Todo mundo foca na mesma história. Fazer aliança com extraterrestre, fazer aliança com o que for e rachar o fora. Rachar o fora. Agora, o porquê nós não sabemos. Francamente, é uma coisa que eu perguntaria ao Messias se eu tivesse a possibilidade de conversar com ele. Mas, claro, isso vai ser feito na eternidade, quando não mais estivermos aqui. Evidentemente, vai ser uma pergunta que eu vou fazer para tentar entender o que tem nesse Sol Negro para baixo ou fora desse cubo de quartzo que é tão chamativo a ponto de 1/3 do céu que caiu querer regressar. Que será que tem do outro lado que faz com que esses seres fiquem vibrados nisso? Inclusive a história do Sol Negro, se eu for contar para vocês aqui, é uma história absurda. Porque não só você tem a Alemanha da Segunda Guerra Mundial, como você tem civilizações antigas inteiras. Índios, todo mundo cultuando, tentando entender o contexto por trás. É como se fosse um buraco negro, energético, que redefine as coisas nesse cubo e ao mesmo tempo pode ser uma porta de saída. Lembrando você que anjos eles têm um formato plasmático e eles conseguem sobreviver no espaço. Já a raça humana não. Nós precisamos de oxigênio, precisamos de condições ideais de sobrevivência. Os anjos não precisam de oxigênio, não precisam de condições ideais de sobrevivência. Os anjos sobrevivem a uma alta temperatura, uma temperatura muito baixa. São seres de 60 metros, energéticos, plasmáticos, dotados de grande sabedoria e conhecimento, até mesmo muito mais do que Shambhala que eu falei aqui. E praticamente eles conseguiriam sobreviver ao que está fora do cubo de quartzo. Agora,
o porquê sair daqui eu não sei. Francamente, eu não tenho capacidade intelectual para poder decifrar o que tem além do cubo. Até o cubo nós sabemos porque tem evidências. Fora do cubo, o que vai além disso aí, bom, aí já se torna algo imaginário, irreal. Algo que, independente do que a gente fala, jamais vamos tentar entender a fração do que era aquilo ali. Tá? Bom, espero que esse vídeo, essa aula básica, introdutória sobre o Sol Negro, possa mostrar para vocês que as coisas são muito mais do que nos é mostrado, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Quem quiser conhecer meu trabalho, links aqui embaixo na descrição. E claro, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que mais pessoas vão gostar desse trabalho, tá bom? Fique na paz.